Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estratégia e governança. Olá, pessoal. Hoje a gente está iniciando, então, a semana 4. Então, antes da gente começar, de fato, o conteúdo da semana 4, é importante a gente lembrar o que a gente viu até agora. No caso, a gente viu, começamos vendo que era estratégia, planejamento estratégico da TI, a governança da TI, a governança corporativa e os subsistemas da TI ou alinhamento interno da área da TI. A professora Bruna Avelhan tem cabelos médios, lisos e castanhos. Usa óculos de grau de armação arredondada marrom, camiseta azul, calça preta e um colar com um pequeno pingente. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: COBIT, Introdução e Princípios Chaves. O que a gente vai ver nessa semana 4? O planejamento estratégico da TI pode ser feito das mais variadas maneiras. E muitas vezes é difícil para as empresas entenderem qual seria a melhor maneira de aplicar, né, de você cumprir a estratégia, olhar para a questão da governança da TI, da governança corporativa, né? Então, o que a gente vai ver hoje são modelos que ajudam a gente ou as empresas a elaborar, então, o seu modelo de governança de TI, o seu planejamento estratégico da TI, tá? Então, a gente vai lembrar sempre dos conceitos que a gente viu nas aulas anteriores, que tiveram mais o propósito de explicar o que é, contextualizar, né, para a gente entender como que depende do outro. A ideia agora, nessa semana 4, com o modelo COBIT, é pegar um modelo, um framework, né, que é amplamente testado, ele tem versões atualizadas, né, a respeito do que seriam as formas mais efetivas, né, que garantem uma governança de TI mais adequada, considerando o contexto, o ambiente que a gente vive hoje em dia. Então, a gente vai começar pela introdução, né, e pelos princípios chaves do COBIT, né? Então, o projeto de planejamento de sistemas de informação, conhecimentos e informática deve ser elaborado por meio de uma metodologia, tá? Então, o COBIT é uma metodologia para a gente, então, fazer o planejamento estratégico da TI, considerar a questão estratégica, governança corporativa e governança da TI. Ou seja, ter um método de elaboração e operacionalização, que a gente também vem falando nas aulas anteriores da questão da gente planejar e conseguir executar, operacionalizar isso de acordo. O modelo COBIT, então, pode ser entendido como um guia para a gestão e controle dos objetivos das atividades relacionadas com a unidade de tecnologia da informação nas organizações. O COBIT, né, então, é Control Objectives for Information Related Technology, considera a informação um recurso-chave para qualquer empresa e a tecnologia tem um papel importante durante o seu ciclo de vida. A gente viu isso nas aulas da semana 2, né, que há a relevância, né, da TI cada vez mais para a sobrevivência e para a sustentabilidade das empresas de forma geral. Então, começando pelos princípios, né? Os princípios-chave do COBIT. São 5, tá? Então, o primeiro, satisfazer as necessidades das partes interessadas ou dos stakeholders, que a gente já tinha, né, comentado anteriormente. Cobrir a organização de ponta a ponta, aplicar um framework integrado único, possibilitar uma visão holística e separar governança de gerenciamento. Esses princípios são guias, né, são princípios orientadores na hora da gente arquitetar, na hora da gente colocar em prática de que forma recursos vão ser combinados, estruturados e vão interagir, tá? As necessidades, vamos começar então pelo primeiro princípio, né? Satisfazer as necessidades, satisfazer as partes interessadas.
As necessidades das partes interessadas ou dos stakeholders devem ser traduzidas em metas corporativas genéricas, atingíveis e customizadas, metas relacionadas à TI e meta dos habilitadores de TI. Só pela descrição, a gente já percebe a necessidade de controle, de metrificação, de acompanhamento, né? Então, há uma necessidade, uma ênfase muito grande quando a gente falou de governança de TI, quando a gente fala de planejamento estratégico de TI, de definir objetivos claros e de metas claras e que seja fácil ou que seja possível da gente acompanhar se isso foi atingido ou não, tá? Novo slide com o título Sistemas de metas em cascata e um fluxograma que exemplifica o modelo. Sobre fundo branco, 4 caixas de texto cinza estão enfileiradas verticalmente. Entre cada uma delas, há um complemento e uma seta que indica a caixa seguinte. De cima para baixo. Primeira caixa. Motivadores para partes interessadas. Mudanças na estratégia, ambiente de negócios, regulamentos, novas tecnologias. Influenciam. Seta para baixo. Segunda caixa. Necessidades das partes interessadas. Benefícios realizados, riscos otimizados, recursos otimizados. Utilizando o BSC, são desdobradas em seta para baixo. Terceira caixa. Metas corporativas. Criando o BSC de TI, são desdobradas em seta para baixo. Quarta caixa. Metas relacionadas à TI. São desdobradas em. Uma seta para baixo está direcionada a uma elipse com a informação. Metas dos habilitadores de TI, na qual há outras setas ao redor que apontam para os 7 tópicos. Cultura, ética, comportamento, estruturas organizacionais, processos, informação, princípios, políticas, modelos, pessoas, habilidades e competências e serviços, infraestrutura e aplicações. Assim, o COBIT propõe um sistema de metas em cascata, tá? Então, a gente vai começar lá da parte da análise para a criação da estratégia, então, entender os motivadores aqui, ó, né, das partes interessadas, o que a gente vai olhar, né, mudanças na estratégia, que a gente pode ser importante de ser feito, tá? Uma vez que as coisas mudam, os padrões de desempenho, as demandas, as exigências de governos, empresas e também dos clientes pode mudar. Considerações sobre o ambiente de negócios, regulamentos, novas tecnologias. Então, aqui a gente vai olhar o que as partes interessadas, o que meus stakeholders desejam e da parte, né, considerando a parte da TI. Né? Mas, obviamente, a gente está nesse sistema de definição de metas no aspecto mais amplo, então, no componente da empresa. Então, a partir, né, dos motivadores, eles vão, então, influenciar as necessidades das partes interessadas, o que a gente vai pensar, o que a gente vai tirar e que a gente vai tentar atender, tá? A gente tem, né, aspectos que são relevantes para a gente considerar na definição dessas metas, são os benefícios a serem realizados, né, então, que se espera, os riscos que tem a gente atender determinada demanda, né, então, isso pode ser o risco mesmo de operação, de reputação, pode ser vários tipos, né, e riscos otimizados, né, então, aqueles que entende que muitas vezes vale a pena correr o risco, tá? Então, a partir daí, a gente vai desdobrar no que a gente entende de metas corporativas. Aí a gente chega uma primeira etapa, né, de metrificação, de definição clara de metas que a gente vai ter para a corporação. Importante colocar, não vai ser a ênfase aqui, embora tenha no livro o texto de vocês, não no capítulo definido para a COBIT, mas nos capítulos anteriores, a gente utiliza, né, o BSC para o Balance Scorecard para, então, definir as metas corporativas, tá? O Balance Scorecard tem 4
dimensões: clientes, financeira, processos internos e aprendizado e conhecimento, tá? Mas então a gente chega nas metas corporativas. A partir daí, elas são desdobradas em metas relacionadas à TI. Então, você vai usar de novo esse método, né, do BSC aplicado ao contexto área de TI. E aí, a partir das metas da TI, você vai ter as metas dos habilitadores da TI, tá? Que é essa última parte aqui, que são, na verdade, componentes ou aspectos que vão precisar ser combinados, mas que cada um tem uma demanda específica, uma meta específica a ser atingida que devem ser observados, tá? Que o primeiro, então, cultura, ética e comportamento, estruturas organizacionais, processos, informação, princípios, políticas e modelos, processos, pessoas, habilidades e competências, serviços, infraestrutura e aplicações, que a gente vai ver, né? Eu falei apenas, a gente vai explicar na sequência, tá? Então, continuando, né, a explicação dessa figura, as dimensões do Balance Scorecard são os critérios usados para agrupar as 17 metas corporativas genéricas e as 17 metas relacionadas à TI. Essas 17 metas eu não vou abordar aqui, né? Mas elas estão descritas lá no capítulo e elas são, então, metas genéricas que são recomendadas para a empresa por parte do COBIT, tá? Os 3 pontos indicados como necessidades das partes interessadas são considerados, tá? Os 3 pontos são esses aqui, que a gente vai voltar, né? Então, benefícios realizados, riscos otimizados e recursos otimizados. Então, lá, os 3 pontos indicados como necessidades das partes interessadas são considerados, os principais objetivos da governança corporativa e estão relacionados com as metas corporativas. Ainda, né, a gente está tentando fazer o alinhamento do objetivo com as metas e ter essa preocupação. O modelo também fornece exemplo de métricas que podem ser utilizadas para medir o atingimento de cada meta. Isso é uma sugestão, tá, do modelo COBIT, não necessariamente a empresa vai precisar cumprir tudo, né, porque ele é um guia, tá, ele não é uma coisa engessada no sentido de ter que fazer absolutamente tudo que está constando lá, tá. É uma ajuda que as empresas têm que é feito, né, com base em com especialistas e testes, né? Então, normalmente, vai ser um tipo de criação ou formatação de governança de TI que tem mais chances de dar certo para o contexto da empresa, tá? O segundo princípio, então, é cobrir a organização de ponta a ponta. Então, o sistema de governança é formado pelos seguintes itens. Os habilitadores da governança, tá? Então, são recursos organizacionais, como frameworks, estruturas, processos e práticas, através do ou para os quais são conduzidas ações para que os objetivos sejam atingidos, tá? Que é o que a gente viu anteriormente, tá? Depois, considerar a questão do escopo da governança, né? Muitas vezes, a governança da TI, ela vai ter ela vai ter uma área de atuação maior ou menor, né? Então, a gente precisa entender qual área que vai ser efetivamente governada, desde um ativo tangível, uma máquina, né? Um hardware, ou intangível, tá? Até uma entidade, um departamento, uma unidade de negócios, uma empresa, ou mesmo a empresa inteira, tá? Então, a gente pode fazer a governança de TI não para a empresa toda, né? Então, para partes, para unidades específicas, tá? É entender até onde a gente vai ter que dar conta, né? Para considerar metas e objetivos. O terceiro ponto, papéis, atividades e relacionamentos, né? Eles vão, então, definir as partes interessadas envolvidas. Aí há um trabalho que é específico a cada empresa de definir quais são essas partes interessadas e quais são aquelas que eu vou atender. O que elas fazem e como devem interagir dentro do escopo de governança, do escopo
do sistema de governança. O terceiro princípio, então, é aplicar um framework integrado único. Esse é um princípio meio óbvio, tá? Mas é importante de ser dito, né? A gente não está falando de ter uma compartimentalização, uma departamentalização em que a gente tenha silos independentes, tá? Então, a ideia é que esse framework seja usado, aplicado e compreendido para a área de TI, para quem também vai ser atingido de alguma maneira pela TI, pelos usuários dela, especialmente aqui a gente está falando dos usuários internos, óbvio, né? O próprio COBIT é um framework integrado único ou mesmo um integrador entre os principais frameworks do mercado, tá? Então, ele vai fazer uma análise, por isso que o COBIT é bastante usado, porque ele tenta fazer uma análise de todos os outros frameworks que são usados e que são bons e que você consiga, então, ter compatibilidade desses outros frameworks com o modelo COBIT. Ele, portanto, está alinhado com frameworks como ITIL, TOGAF e normas ISO. O quarto princípio é permitir, então, uma visão holística. O COBIT, ele descreve, então, 7 categorias habilitadoras de TI, que foi o que a gente viu lá na última parte daquela figura, tá? Então, princípios, políticas e estruturas, que vão definir comportamentos esperados e desejados, que vão estar codificados. Processos, que então a gente precisa definir processos, entendendo que a gente precisa atender objetivos dos departamentos, das áreas em específico e como esse objetivo colabora para o atingimento do objetivo global e das metas globais. Estruturas organizacionais, esse ponto, esse aspecto tem a ver com como que funciona o processo de tomada de decisão dentro da empresa, noções como a gente vê em outras disciplinas, né, de planejamento, técnicas de planejamento e organização empresarial, autoridade, responsabilidade, cadeia de comando, né? Então, a gente está falando, mais uma vez, do organograma da empresa e como funciona o processo de tomada de decisão. Esse critério, né, esse habilitador, é importante para a gente entender como que as coisas são feitas, quais são as pessoas ou os departamentos que são responsáveis por cada uma das coisas. Cultura, ética e comportamento dos envolvidos. O COBIT dá uma ênfase muito grande nessas últimas versões a esse aspecto, porque a tecnologia ela interage com as pessoas e as pessoas precisam compreender e entender a relevância disso e, obviamente, a gente precisa ter uma cultura que esteja em consonância com a questão de objetivos que são ligados, né, ao objetivo global, questões como integração, né, colaboração, aprendizagem, são todos aspectos que são importantes quando a gente está falando de um modelo de governança de TI. Obviamente, a informação é outro habilitador, né? Quais são as informações geradas nos processos que a TI ajuda a entregar e quais são as necessidades que as informações que a empresa necessita para que os processos sejam executados. Serviços, infraestrutura e aplicações vão, então, apoiar o processamento e serviços da TI. Tá? Então, um aspecto mais técnico e pessoas, habilidades e competências, que obviamente, a gente está falando da equipe dela estar preparada para tal. Slide: dimensões do habilitador e gestão do seu desempenho, com um diagrama organizado de baixo para cima. Sobre fundo branco, no rodapé, está a informação: gestão do desempenho do habilitador, e 2 caixas de texto cinza claro. Na primeira, à esquerda, a inscrição: métricas para atingimento das metas, lag indicators, e 2 setas voltadas para cima em direção a 2 tópicos lado a lado. No primeiro, à esquerda, a pergunta: os requisitos de desempenho das partes estão endereçadas? De onde parte uma seta para cima em direção a partes interessadas, internas/externas. No segundo tópico, outra pergunta: as metas do habilitador foram cumpridas? Da qual parte uma seta para cima até a resposta:
Metas: qualidade, intrínseca, relevância, efetividade, acessibilidade e segurança. Na segunda caixa de texto, à direita, a inscrição: métricas para a aplicação das práticas Lead Indicators. E duas setas voltadas para cima, em direção a duas questões. À esquerda, o ciclo de vida está gerenciado? De onde sai uma seta para cima, onde está a resposta. Ciclo de vida, baseado no PDCA. A segunda questão, à direita, é: boas práticas foram aplicadas? Acima, uma seta indica a resposta. Boas práticas, internas/externas. No topo do diagrama, a informação: dimensões do habilitador. Bom, quando a gente pensa, então, nos habilitadores, né, a gente precisa entender quais são as dimensões do habilitador de cada e gestão do seu desempenho, né? Então, começando pela parte daqui, né? Então, a gente precisa definir métricas para atingimento das metas. Qual a medida que eu vou usar para verificar o atingimento de determinada meta, né? Então, duas perguntas são feitas, né? Os requisitos de desempenho das partes estão endereçados? Eles estão lá naquelas metas, né? Então, a gente está olhando para as partes interessadas, sejam elas internas ou externas. As metas do habilitador foram cumpridas, né? Então, aqui a gente vai vai olhar para as metas que pode ser qualidade, tá? Então, intrínseca, relevância, efetividade, acessibilidade ou segurança. E o segundo ponto, métricas para aplicação das práticas, tá? Então, você entender se no processo a gente tem um bom andamento. Então, o ciclo de vida desses sistemas, dessas aplicações, ele está gerenciado, há um acompanhamento, é baseado, então, no ciclo de vida, que usa o ciclo PDCA, que a gente vai falar um pouco mais no futuro. E aqui, então, boas práticas foram aplicadas, né? Então, usar o que tem dado certo para o setor e para a empresa, tá? Bom, então, para a gente finalizar, o quinto princípio, separar governança de gerenciamento, tá? A gente falou muito de governança de TI, né? E também falamos de processos de gerenciamento, né? Então, a gente precisa entender que são coisas que têm similaridades, têm pontos de contato, mas são distintas, tá? A governança assegura que as condições, necessidades e opções das partes interessadas, lembra dos stakeholders, sejam avaliadas na definição dos objetivos corporativos. Em geral, é a atribuição do corpo diretivo da empresa. A gente está falando de um nível mais estratégico, tá? O gerenciamento, ele já vai se ocupar de processos ou da organização de recursos e fazer, então, o planejamento, a construção, a execução e monitoramento de atividades de forma alinhada com a direção e objetivos. Então, a direção e objetivos, até o que a gente falou, né, na aula da semana passada, fica para a parte de governança. O que a gente vai fazer é um direcionamento dos recursos internos para gerenciar bem as ações e as atividades da TI. No slide intitulado Áreas-chave e domínios dos processos, há um diagrama triangular. Sobre fundo branco, no vértice superior, está o item Necessidades do negócio, com uma seta preta voltada para baixo em direção a uma caixa de texto cinza com o tópico Avaliar. No lado esquerdo e direito do triângulo estão mais duas caixas de texto cinza com os itens, respectivamente, Dirigir e Monitorar. Elas estão envolvidas por um retângulo nomeado Governança, EDM. Na base estão 4 caixas beges com os itens da esquerda para a direita. Planejar, APO, Construir, BAI, Executar, DSS e Monitorar, MEA. Elas estão envolvidas por um retângulo nomeado Gerenciamento. Setas pretas formam o contorno do triângulo, conectam todos os itens e formam um ciclo infinito. No centro da figura, uma seta para cima com a legenda Realimentação de gerenciamento está voltada para o primeiro item Avaliar.
E aí a gente então tem uma figurinha para entender, a gente vai retomar isso na videoaula seguinte, né? Quais são as atividades, né? Então, a governança, ela está responsável, então, de olhar as necessidades do negócio, avaliar essas necessidades, dirigir, então, dizer o que é importante, o que é mais relevante, como se espera e o que se espera receber, né? Como resultado. As atividades de gerenciamento, então, planejar, construir, executar e monitorar. E o monitoramento, né, que vai compartilhar aí gerenciamento e governança, é importante para você entender se a gente terminou, né, se a gente completou o que a gente estava se propondo. E para a governança, o monitoramento é importante para ele também, para a governança saber a área, né, estratégica, entender se aquilo foi atingido, se foi atingido completamente, né? Então, essas métricas que são compartilhadas aí nas atividades de gerenciamento e de governança são importantes para garantir a unidade e o acompanhamento do desempenho das ações da área da TI na hora, né, de executar suas atividades e saber se a gente está fazendo uma boa governança, entregando um bom resultado da área de TI. É isso, então, pessoal, aí na sequência a gente vai dar continuidade, na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade do entendimento do modelo COBIT. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Elisa Amaral. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.